Hello everyone, good morning. Welcome back to Microtech's YouTube channel. I am Teacher Anderson once again. It's always me, right? And how are you guys? I hope everyone is fine. I hope everyone is safe, taking care of yourselves. Como estão todos? Espero que bem, espero que tenham tomando os cuidados. Ontem foi feriado, né, gente? Nossa, é muito estranho ter feriado ontem. Assim, nesse tempo que estamos enfrentando, porque parece que hoje é segunda-feira de novo. Quer dizer, todo dia parece que é domingo, né? E ontem pareceu que era domingo de novo e hoje parece que é segunda. It's really weird. É muito estranho essa sensação. Guys, today's class is going to be about genitive case. Hoje a aula vai ser sobre o caso genitivo, né? O genitive case. Que parece um bicho de sete cabeças quando você fala inglês, né? E quando a gente fala em regras gramaticais dessa forma. Porque, como que eu vou lembrar tudo isso? Na verdade, você não tem que lembrar. Você tem que lembrar pra que ele serve. Você não tem que lembrar o que ele é exatamente. E a gente vai ver isso nos próximos slides. So, let's start. The genitive case is nothing but apostrophe s and s apostrophe in a phrase, okay? What that means, o que isso significa? That indicates possession, alright? When you see apostrophe s or s apostrophe in someone's name, an object, a city, a place, etc., means that the subject who has the apostrophe s or the s apostrophe is the owner of that particular thing, ok? So, o apóstrofo s ou s apóstrofo, ele vai indicar possessão. É mais um dos indicativos de possessão, né? Semana passada, na aula passada a gente viu o possessive adjectives e agora a gente tá vendo o genitive case. Então, ele é mais um indicativo de possessão. Quando você vê o apóstrofo s ou s apóstrofo em cima do nome de alguém, em cima de um objeto, em cima de uma cidade, de um lugar, vai indicar que aquele sujeito que tem isso, ele é o dono, né, da próxima coisa que irá vir na frase. Aquela próxima coisa que eu vir na frase depois disso pertence àquela pessoa que tá com o apóstrofo S, ou aquele sujeito, tá bom? Remember that the apostrophe as and the as apostrophe indicate possession. Então lembra que o apóstrofo S e o S apóstrofo indica possessão. Então toda vez que você estiver lendo lá e ver apóstrofo S, a próxima palavra, né, que vai ser um substantivo ou um objeto, vai pertencer à pessoa que veio antes e que tá com apóstrofo S, ou que tá com S apóstrofo em cima do nome dela, com o sujeito que tiver com esse apóstrofo S em cima, tá? Então no próximo slide a gente tem alguns exemplos. So let's see. In this slide we have some examples of the use of the genitive case, okay? So the first example is Anna's house. Anna's house. Então a gente tem o nome aí, né? Ana. E daí em cima do nome da Ana tem o apóstrofo S. Então se eu lembrar lá do slide anterior que o apóstrofo S indica possessão, eu sei que algo pertence a Ana. E qual que é a próxima palavra? House. House, que é casa. Então, quer dizer que a casa é de quem? Da Ana. Então, a casa da Ana. É isso que eu quero dizer nessa frase, tá? Next. The cat's bed. The cat's bed. De novo, cat é a palavra que está com apóstrofo S. Então, algo pertence ao gato, certo? E eu sei que a próxima palavra é bed, é cama, né? Então, a cama é de quem? Do gato. Então, a cama do gato. É isso que essa frase quer dizer. Next. My mom and my dad's son. My mom and my dad's son. A gente tem duas pessoas na frase agora, né? My mom and my dad. E dad é o que está com o apóstrofo S. Quando eu tenho o apóstrofo S na segunda pessoa, quer dizer que todo mundo que veio antes... Quer dizer que todo mundo que veio antes também é dono do que está a seguinte. Tá bom? Então, por exemplo, my mom, ela também é dona do son. Ela também é dona, vamos falar assim mesmo. É dona do son. E o dad também, porque o apóstrofo S está na segunda pessoa, tá bom? Quando o possessivo estiver na segunda pessoa, todo mundo que veio antes é dono do que está por vir. Entenderam?
Então, por exemplo, my mom and my dad. Meu pai, minha mãe e meu pai, certo? Son, que é filho. Então, é o filho da minha mãe e do meu pai. Alright? People's opinion. People's opinion. People, eu sei que é pessoa. Pessoas, né? E opinion é opinião, né? Uma cognata aí. Então, eu sei que algo está pertencendo às pessoas, porque o apóstrofo S está em cima deles, e o que pertence a eles é a opinião. Então, é a opinião das pessoas. Alright? Next we have Sarah's and Luke's pen. Sarah's and Luke's pen. So, diferente daquela frase My mom and my dad's son, nessa frase eu tenho o apóstrofo S para cada sujeito nela. Então, nesse caso, Sarah's and Luke's pen. O objeto da frase aqui é pen, que é uma caneta. E como eu tenho o apóstrofo S em cima de cada um desses sujeitos, eu entendo que cada um deles é dono de uma caneta. É diferente lá do My Mom and My Dad's. Como só tem no último sujeito, eu entendo que todo mundo que veio antes é dono do que está por vir. Nesse caso, como eu tenho o apóstrofo S em cima de cada um dos sujeitos da frase, das pessoas da frase, eu sei que cada uma delas é dono de algo. E que nesse caso é uma caneta, it's a pen. So, Sarah and Luke's pen. A caneta da Sarah e a caneta do Luke. Ok? I hope you understood, guys. So guys, I cannot simply just add apostrophe S and S apostrophe and the apostrophe to a word that it's done. I have to follow some rules, ok? Eu tenho que seguir algumas regras. Eu não posso simplesmente jogar o apóstrofo S ou só o apóstrofo em cima de uma palavra que, simplesmente pronto, é isso. Não, eu tenho que seguir algumas regras, tá? E a gente vai ver quais são essas regras nos próximos slides, ok? So let's keep going. The first rule is, for singular nouns, add apostrophe S. Então, para substantivos no singular, tá? O que isso quer dizer? Quando for uma pessoa só, um menino, uma menina, um homem, uma mulher ou uma pessoa. Ou que for uma coisa só, né? Uma coisa no singular, quer dizer que é uma coisa só. Então, a gente tem example, boy, boys, né? Boy é um menino, então com apóstrofo S fica boys, mas não quer dizer que tá no plural, quer dizer que algo vai pertencer a esse garoto, a este menino. Então, a gente tem uma frase no exemplo. The boy's bicycle is blue. The boy's bicycle is blue. A gente tem, depois da palavra com apóstrofo S, a gente tem a palavra bicycle, que está sublinhada aí, vocês estão vendo? Isso quer dizer que, depois do apóstrofo S, o substantivo que vier, o objeto que vier, ele vai pertencer à pessoa anterior que estava com o apóstrofo S, ok? Então, o que pertence ao menino? A bicicleta. E essa bicicleta é o quê? Azul. Então, the boy's bicycle is blue. Alright? Então, para singular nouns, para coisas no singular, para pessoas no singular, para substantivos no singular, objetos no singular, eu vou usar apóstrofo S, ok? What if I have plural nouns, okay? So for plural nouns, I will simply add just the apostrophe. So for plural nouns, I will simply add just the apostrophe, sorry. Example. Então, para substantivos no plural, quando tiver meninos, meninas, carros, gatos, cachorros, coisas que estão no plural, né, que são mais de um, eu só vou adicionar o apóstrofo, certo? Então, tá aí no exemplo. A gente tem o exemplo de boys, que agora é meninos, né? Tá com S, tá no plural. Lembra daquela que a gente teve de plurais? Então, boys está no plural, quer dizer meninos. Então, eu não posso mais adicionar apóstrofo e S, que vai ficar boyses, né? Se eu for ter que ler de alguma forma, não fica nem bonito de se ler. Então, bonito, fica nem sonoramente não fica bom de se falar, também é mais difícil. Aí, eu vou adicionar mesmo só um apóstrofo para indicar aqui a possessão do que eu quero falar. Então, eu leio boys normal, só que agora na escrita vai ter o apóstrofo. Então, the boys' bicycles
are blue. The boys' bicycles are blue. O exemplo que eu tenho agora. Reparem de novo, bicycles está sublinhado porque vem depois do apóstrofo a quem ela pertence, né? Então, boys com apóstrofo e depois o substantivo bicycles, que é o objeto a quem pertence a objeto dos meninos, certo? So, the boys' bicycles are blue. As bicicletas dos meninos são azul. Alright? Então, quando eu tiver um plural noun, uma palavra no plural, eu vou adicionar só o apóstrofo. Não posso adicionar apóstrofo e o S. Ok? And what if I have a irregular plural noun? Lembra quando eu ensinei plurais para vocês que tinha uma parte que era sobre irregular plural, que era sobre plurais que são no irregular, que não seguia nenhuma das regras, que mudava totalmente a palavra? A gente tinha man, a gente tinha women, a gente tinha thief, people, children, geese, oxen. Eram todas palavras que estavam no plural, né? Por exemplo, eu tenho woman, quando eu falo woman, uma mulher, women é mulheres. Eu não adicionei um S no final dessa palavra, né? A palavra mudou totalmente. Então, se você lembra dessa aula, você lembra que a gente tem plurais que são no irregular, certo? E no slide anterior, a gente falou o quê? Que quando o substantivo estiver no plural, eu tenho que só pôr o apóstrofo. Eu não posso pôr o apóstrofo e o S, certo? Mas quando é um plural que é irregular, que é uma palavra não irregular, eu posso pôr o apóstrofo S sim, tá? Então, lá nos primeiros slides tinha people, né? Eu não simplesmente só pus o apóstrofo, eu pus o apóstrofo S, ficou peoples, tá certo? Não tem problema, quer dizer, estava correto. E a gente tem no exemplo aqui children, né? Children é crianças, certo? Então, no exemplo que eu tenho, the children's bicycles are blue. The children's bicycles are blue. Então, children significa crianças, é um plural irregular, certo? Então, eu posso pôr o apóstrofo S nesses casos, tá? Quando for não for irregular, eu não posso, tem que seguir a regra do slide anterior, tá? Mas quando é um plural irregular, eu posso pôr o apóstrofo S sim. Então, nesse caso, as bicicletas das crianças são azul. Alright? De novo, after children's, we have the object, the noun, that belongs to the children. A gente tem o objeto que pertence às crianças, sempre depois do apóstrofo S. Alright? When the object belongs to them both. When the object belongs to them both. Quando o objeto pertence aos dois, tá? A ambos os sujeitos da frase. Então, eu tenho um exemplo aqui. Anne and Andrew's car. Anne and Andrew's car. Tem duas pessoas na frase. Tem a Anne e tem o Andrew, certo? E o apóstrofo S está escrito em cima só do nome do Andrew, da segunda pessoa da frase. Então, neste caso, eu entendo que existe um carro e o carro pertence aos dois, tá bom? Então, quando for assim, quando tiver na frase, igual tinha lá do My Mom and Dad's Son. Lembra daquele exemplo que eu dei no começo da aula? Então, quando for nestes casos, quando eu tiver mais de uma pessoa na frase, no começo da frase, e o apóstrofo S estiver na última pessoa, quer dizer que todo mundo compartilha do mesmo objeto. Neste caso, é um carro. Então, Anne and Andrew's car. O carro da Anne e do Andrew. Ok? Então, quer dizer que existe um carro e o carro pertence aos dois. E eu entendo isso sabendo que o apóstrofo S está na última pessoa antes de vir o objeto. Alright? When each one has their own object. Each one has their own object. Quando cada um tem o seu próprio objeto. Então, vamos ver o exemplo. Anne's and Andrew's car. Anne's and Andrew's car. Então, diferente do slide anterior, que só tinha o apóstrofo S no nome do Andrew, e que significava que os dois compartilhavam do mesmo carro, agora eu tenho o apóstrofo S em cima de cada um dos nomes. E tem um objeto em comum que é o carro, the car. Então, quando eu digo em inglês Anne's and Andrew's car, e quando eu vejo que tem um apóstrofo S em cada um desses nomes, eu entendo que
existe um carro para Anne e existe um carro para o Andrew. Então, o carro da Anne e o carro do Andrew, ok? Então, quando eu quero expressar isso na frase, que cada uma daquelas pessoas tem... cada uma daquelas pessoas naquela frase vai ter o mesmo objeto, mas cada um tem o seu, eu vou ter que colocar um apóstrofo S para cada um delas, para cada um deles, tá bom? Seguindo esse exemplo aí, Anne and Andrew's car, Anne's and Andrew's car, eu coloquei um apóstrofo S em cada um desses nomes, então quer dizer que cada um deles tem um carro. Alright? So, if you're wondering, what if the word ends with a S already and it isn't in plural, ok? Então, se você estivesse perguntando aí, e quando eu tenho palavras que já terminam com S e essas palavras não estão no plural, né? Acontece muito isso com o nome. A gente tem Carlos, a gente tem Lucas, que são palavras, são nomes que terminam com S, mas não quer dizer que tá no plural, né? E quando for neste caso, você pode usar os dois exemplos, tanto o apóstrofo S quanto só o apóstrofo. Como está no exemplo aí, né? This is Carlos' cell phone. This is Carlos' cell phone. Então, é óbvio que vai ser mais difícil eu pronunciar uma palavra que já termina com S e adicionar um apóstrofo S nela, né? Carlosos, né? Óbvio que dificulta um pouco mais a pronúncia dessa palavra, mas não está errado você fazer isso, tá? Então, se a palavra já terminar em S e ela não for uma palavra no plural, né, for no singular, geralmente acontece isso com o nome. Então, você pode usar as duas formas. Então, this is Carlos' cell phone. Este é o celular do Carlos. Alright? So, now let's remember something from our last class, okay? We have this is and these are. Let's remember. Repeat with me. This is. This is. These are. These are. Alright, we have this is, significa este é. Lembrando que this is eu só posso usar para singular, certo? Que é singular mesmo, uma coisa só. And we have these are, que significa estes são, que é o oposto do this is, né? Se eu posso usar o this is só para singular, these are eu vou usar somente para plural. Alright? I use this is for singular and these are for plural. Ok? Nos próximos slides a gente vai fazer um exercício, então é importante que você preste atenção nisso, tá bom? Temos 4 perguntas aí, né? Whose notebook is this? Whose game is this? Whose soda is this? And whose house is this? Então, prestem atenção na primeira aí. Whose notebook is this? Whose notebook is this? Alright? Lembrando que na última aula a gente viu whose, que significa de quem, né? Whose notebook is this? De quem é este caderno, né? E tá vendo entre parênteses, tá escrito o nome de uma pessoa? Então eu vou querer que essa pessoa é a pessoa que é dona do objeto da frase, que é o notebook. Então você responderia essa pergunta como? Tanto falando quanto escrevendo, né? This is Lucas' notebook. Tá vendo que eu coloquei um apóstrofo em cima do nome do Lucas? Seguindo uma das nossas regras que a gente aprendeu agora. Então vocês vão ter que fazer isso. Vamos pro próximo exemplo. Whose game is this? Aí tá vendo que tem o nome Bella, entre parênteses. Então o game é dela, é da Bella. Então this is Bella's game. Vocês estão reparando que o que tá em laranja, o is this, this is. Então, reparem que essa vai ser também a estrutura da minha frase, tá? Whose soda is this? The children. Whose soda is this? The children. Estou perguntando de quem é este refrigerante, né? Refrigerante, sorry. The children, das crianças. So, eu quero que vocês falem pra mim que o refrigerante é das crianças. Então, this is the children's soda. Lembrando que children é uma palavra que está no plural e ela é irregular. Então, eu coloco o apóstrofo S nela, tá? Reparem no is this, no this is de novo. Tá vendo que tá em laranja? Por quê? Pra vocês lembrarem disso. O final da frase termina com is this. E o começo da minha resposta vai começar com this is. Tá bom? Então, vai ser sempre... O começo da minha resposta vai ser com this is. Depois o que tá entre parênteses. E vocês vão determinar aí
Vocês vão colocar um apóstrofo e um S, ou só um apóstrofo nessa palavra. E o substantivo, o objeto em questão que eu tô perguntando de quem é. Então, na primeira frase lá era um notebook, na segunda foi game, nessa aqui é soda. Our last one. Whose house is this? Whose house is this? Emily and Giovanna. This is Emily and Giovanna's house. Então, seguindo a mesma estrutura. This is no começo da frase. O que está entre parênteses com um apóstrofo, né? Você poderia ter colocado Emily's and Giovanna's, né? Cada uma tem uma casa? Não sei, não estaria errado. Mas nesse caso eu coloquei que é a casa é das duas. Então, Emily and Giovanna's house. A casa da Emily e da Giovanna. Ok? So, nos próximos slides eu vou mostrar. Vai ter o slide e vai ter uma pergunta. E você vai ter que responder dessa forma pra mim. Ok? Vai ter a pergunta lá, whose tanana is this? Se você responder this is, o que está entre parênteses, e o objeto que eu estou perguntando da frase, ok? Então lembrem-se dessa estrutura, lembrem-se das regrinhas do apóstrofo S para ser inseridas, para vocês incorporarem ela em quem está entre parênteses. Alright? Então lembre-se, this is... A pessoa que está entre parênteses com o apóstrofo S, ou só o apóstrofo, dependendo da regra que você for ter que seguir, e o objeto que eu estou falando na frase, tá? Essa é a estrutura da frase, não se esqueçam disso. Para esse exercício, se você não estiver usando, eu recomendo que você esteja com papel e caneta perto de você, com seu caderno de inglês, para que você escreva as frases da forma correta, tá? Lembrando, seguindo a estrutura do this is, o que está entre parênteses, com o apóstrofo ou apóstrofo S, e o objeto da frase em questão, ok? Então usem papel e caneta para isso, seu caderno de inglês, né, no caso. Whose eraser is this? Whose hot dog is this? Whose school bag is this? Whose friend is this? Whose book is this? Here we have the answer, so guys, please check it out, okay? See if you got everything right, what is wrong, and what did you do wrong, alright? Gente, essas são as respostas dessas perguntas que a gente fez agora. Então eu quero que vocês consultem aí o que vocês escreveram e ver o que você fez de errado, ou se você acertou, ok? I hope you did everything right. Eu espero que você tenha acertado todas. Mas se não, tenta ver o que você errou, porque tá diferente do meu, tá bom? No caso das últimas, né, que são duas pessoas, dois sujeitos, se você colocou um apóstrofo em cada um deles, não está errado, tá? Se você poderia ter feito This is June's and John's friend, this is Alan's and Matt's book. Mary's book. Não tem problema, eu coloquei só no último porque para ser mais fácil. Pra dizer que os dois dividem o mesmo amigo, os dois dividem o mesmo livro. Mas se você colocou This is June's and John's friend, or This is Alan's and Maddie's book, it's not wrong, não está errado, tá bom? Now we're going to use these are as an exercise, ok? So, a mesma coisa que a gente fez lá com os this is, que foram para singular, né? E agora a gente vai usar o these are e vamos fazer as frases no plural, alright? A gente vai seguir a mesma estrutura, tá? Mas vamos ver os exemplos aqui para vocês, tá? First one. Whose notebooks are these? Whose notebooks are these? Entre parênteses, the boys. Então, whose notebooks are these?
De quem são esses cadernos? Sorry. E entre parênteses tá falando os meninos. Então, lembra que eu usava o final da frase como começo da minha frase nos últimos exercícios? Então, termina com are these, vai começar com these are, o que está entre parênteses e o objeto da frase, que é notebooks. These are the boys' notebooks. Seguindo a regra do apóstrofo de novo, tá bom? Next one. Whose games are these? Whose games are these? De quem são esses jogos, né? Entre parênteses, the kids, as crianças. These are the kids' game. Então, de novo, terminou com are these, começa com these are. Coloco o que está entre parênteses, adiciono meu apóstrofo, de acordo com as regras que eu aprendi nos slides anteriores, e o objeto da frase em questão, que neste caso é games. Next, whose oranges are these? Whose oranges are these? De quem são essas laranjas? Né? Entre parênteses, the people, as pessoas. These are the people's oranges. Essas são as laranjas das pessoas. Então, seguindo a mesma estrutura, ok? These are termina com are these, começa com these are, adiciono o que está entre parênteses, empregando lá o meu genitive case, apostrophe as, or just the apostrophe, and the object in the phrase, in this case, is the oranges. E o objeto em questão que nessa frase é as laranjas. And the last one is, whose cars are these? Whose cars are these? Emily and Giovanna. Então, these are Emily's and Giovanna's cars. Estes são os carros da Emily e da Giovanna. Esses são o carro da Emily e o carro da Giovanna. Cada uma tem um carro nessa frase. Seguindo a mesma estrutura. Terminou com are these, começa com these are. O que está entre parênteses empregando o uso do apóstrofo S, do S apóstrofo. And o objeto em questão que é cars, aqui, ok? Então, de novo, vão aparecer frases para vocês e vocês vão ter que escrever de acordo com o que a gente aprendeu, tá? Então, é bom, de novo, use seu caderno de inglês para fazer essas frases, ok? So, let's start. Whose children are these? Whose cats are these? Whose pens are these? Whose chocolates are these? Whose tests are these? Guys, please, once again, this is the answers, and check if it matches with yours, ok? Mais uma vez, gente, essas são as respostas das perguntas anteriores. Por favor, vejam se bate com as de vocês, vejam e tentam entender por que não está igual, tá? O que você fez que está diferente. The third one, a terceira. These are Tina's and Mike's pen. Eu coloquei apóstrofo S nos dois, mas poderiam ser só no Mike, que estaria correto também, da mesma forma. Alright? So I hope you got most of it right. Espero que você tenha acertado a maioria, acertado todas, ou caso você não tenha acertado, tente fazer de novo, tente entender por que você errou. Volta lá nas regrinhas, tenta entender de novo. Ou se você tá no YouTube, você está no YouTube, né? Tenta assistir uma aula de outra pessoa, né? Pra ver se você consegue entender de uma maneira mais significativa, né? Porque às vezes também você cansou da minha voz, não sei. Então também você pode explorar essa outra ferramenta que você tem, que é o YouTube, pra tentar entender melhor. So, that's it, okay? Thank you.
Everyone, please check the Google Forms link in the description box for some exercises, alright? We do have exercises today, and it's going to be the same as we did already. The same type of exercises, okay? With this is and these are, and you have to put your answers according to the rules of genitive case and so, alright? So, no Google Forms vai ter exercícios hoje novamente. Vocês irão lá e vão fazer exercícios da mesma forma que a gente fez aqui, né? Vão ser exercícios parecidos com esse. Vai ser um exercício igual a este, né? Que a gente acabou de fazer. Vai ter perguntas com this is e perguntas com these are. E você vai ter que responder usando as regras do genitive case e usando a estrutura que eu mostrei pra vocês, né? This is, ou these are, ou que tá entre parênteses, com apóstrofo S, ou só o apóstrofo, e qual é o objeto que eu estou perguntando que você vai ter que pôr depois disso, ok? So, please go check it out and do the exercises. Guys, so our 13th class on this channel has come to an end, okay? So that's it for today's class. Por hoje é só, a nossa 13ª aula acabou de terminar. I hope you guys learned something today. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje. Thank you so much for being here. Muito obrigado por vocês estarem aqui, terem reservado o tempo de vocês para estar aprendendo outra língua novamente. Thank you so much. I hope to see you guys soon. Espero ver vocês em breve. So thank you. Obrigado. Bye bye. See you soon. See you in our next class, okay? Te vejo na nossa próxima aula. Bye bye.